Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente da minha casa, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 22 de agosto do ano de 2017 e hoje o nosso tema é: ainda existem médiuns inconscientes? Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Bom, pela internet afora, com frequência eu vejo uma ou outra pessoa dizendo que médiuns inconscientes não existem mais, que hoje quase todos os médiuns são conscientes e alguns semiconscientes, mas inconsciente não existe mais. Será mesmo? Bom, eu preciso até dizer que muitas pessoas me procuram até hoje perguntando isso. Elas com frequência dizem algo mais ou menos assim: olha, lá no meu terreiro tem um médium e ele tem 50 anos de experiência e ele disse que nunca viu um médium inconsciente, que isso não existe mais, que isso existia no começo da religião, mas hoje não existe mais. Então, esse tipo de argumentação é muito comum. Agora vamos pensar um pouquinho no seguinte: a questão de ser consciente ou não ser consciente não é algo atrelado à religião, à linha espiritualista adotada pelo médium, mas sim algo inerente ao próprio fenômeno mediúnico. Então, se é algo inerente ao fenômeno mediúnico, o que nós teríamos que fazer é um levantamento entre todas as correntes espiritualistas onde há incorporação para sabermos se de fato não existem mais médiuns inconscientes. Compreendem? Não é uma coisa inerente à Umbanda, mas inerente ao fenômeno. Isso sempre existiu e, no meu ponto de vista, sempre vai existir. Agora, o que acontece é o seguinte: a primeira entidade que me falou sobre isso foi o Pai João, e ele me disse assim: filho, no começo da Umbanda foi necessário que viessem muitos médiuns inconscientes para solidificar a religião. Porque no médium inconsciente a entidade tem uma maior liberdade de ação. Não quer dizer que o médium inconsciente seja melhor do que o médium consciente. Na verdade, ambos conseguem produzir o mesmo trabalho, causar o mesmo efeito. Mas no médium inconsciente, a entidade manifestante tem uma maior liberdade de ação. Então foi necessário vir esses médiuns para solidificar a religião, para trazer os elementos básicos, para formar a sua doutrina básica. Então, durante algumas décadas, esses médiuns apareceram de forma abundante. Com o passar do tempo, já com a base mais solidificada, então a mediunidade foi caminhando para a consciência. Por quê? Para que o médium aprenda com o processo, para que o médium traga conhecimentos e informações espirituais para a sua própria vida. E é exatamente isso o motivo de hoje nós encontrarmos mais médiuns conscientes do que inconscientes, ok? E, segundo essa mesma entidade, a mediunidade inconsciente, a incorporação inconsciente, ela acontece basicamente em dois grandes casos. O primeiro, como eu citei, quando o médium tem um trabalho grande para fazer, a entidade precisa ter um domínio do seu corpo maior para poder solidificar este trabalho. O segundo é quando o médium é tão complicado, é tão difícil trabalhar com ele, que a entidade não tem outra alternativa senão apagar aquele médium. Então, essas opiniões do Pai João, elas vão contra o senso comum da maioria dos médiuns, que acha que a inconsciência é uma evolução, enquanto tudo que eu tenho conversado com as entidades mostram que não, que a consciência é a evolução. Quando o médium tem um controle e um domínio de si, a ponto de que ele possa ser consciente, possa fazer o trabalho e possa também aprender, também evoluir. Mas esse não é o ponto, nós já discutimos isso em outras questões, em outras reflexões aqui no canal.
O fato é que sim, ainda existem médiuns inconscientes. E o fato de, às vezes, ter uma pessoa lá no seu terreiro com 50 anos de Umbanda e essa pessoa nunca ter conhecido um médium inconsciente também não significa nada. Isso por uma razão muito simples. Primeiro de tudo, a vida humana é muito efêmera, ou seja, ela passa rápido. Por mais que uma pessoa viva, por mais que uma pessoa consiga ter 60, 70, às vezes 80 anos de experiência na Umbanda, ela ainda vai conhecer pouco. Por quê? Porque olha o tamanho desse Brasil. Olha quantas cidades existem no Brasil. Quantas dessas cidades têm terreiros de Umbanda? Quantos médiuns, neste exato momento que você está ouvindo essa reflexão, podem estar incorporando e trabalhando num terreiro por aí? Então, ainda que ela conhecesse bastante gente, ainda que ela conhecesse bastante terreiro, ainda que ela conhecesse várias cidades, ainda que ela tivesse assistido centenas, talvez milhares de giras, ela ainda conheceria apenas e tão somente uma pequena fração de todo o movimento. Ora, o último censo mostrou um número, claro, por estimativa, cerca de menos de 500 mil umbandistas. Ok, eu acredito que esse número hoje está muito maior, principalmente por conta da internet, etc. Também já comentei sobre isso. Mas vamos supor que fosse realmente 500 mil umbandistas. E vamos supor que desses 500 mil, apenas 100 mil fossem médiums. Então vamos supor que desses 100 mil que fosse médium, apenas 50 mil trabalhasse. Eu pergunto a vocês, vocês acham que uma pessoa, por mais longa seja a sua vida, por mais recursos ela possa ter, a ponto de viajar por todo o Brasil e conhecer terreiros, vocês acham mesmo que uma pessoa conseguiria conhecer 50 mil médiums? É muita gente. E se ela conhecesse 49.999 médiums conscientes ou semi e conhecesse apenas um que fosse inconsciente, então essa tese ela já cairia por terra. Então nós temos que tomar sempre cuidado quando nós nos deparamos com esse tipo de raciocínio que diz porque uma pessoa tem muitos anos fazendo alguma coisa que ela já conhece tudo sobre aquilo. E não é verdade, isso não é só na religião, isso é na história, é na ciência, é na vida profissional. Em todo lugar nós vamos encontrar uma pessoa que acha que porque tem bastante tempo que está fazendo alguma coisa, já sabe de tudo que existe para saber sobre aquilo. Isso é uma ilusão, é uma vã ilusão. Então, eu até compreendo que algumas pessoas possam ser levadas a pensar que por nunca terem encontrado um médium inconsciente, que eles não existam. Mas daí, por exemplo, há algumas atitudes, como às vezes vejo nos grupos de WhatsApp, dizendo assim, quem é médium inconsciente está mentindo, está fingindo, isso não existe, é uma atitude extrema e eu acredito que um pouco de lógica resolveria essa questão. Sim, médiuns inconscientes existem, eu próprio conheço alguns. Vou parando por aqui, se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos.